Então, muito boa noite, estamos dando continuidade a esse encontro incrível, né? Acabamos de assistir aí as duas obras que a gente propôs, né? De estar assistindo e debatendo hoje. Só queria pedir autorização para vocês de gravar, se está tudo bem, é só fazer um sinalzinho assim, tá? Então, pronto, Jéssica, vou passar a palavra para você. E, assim, agradecer, né, de antemão aí por a gente estar juntas aqui para conversar, viu? Gente, já reparei, é porque só precisava de uns reparos básicos lá no formulário, mas deu tudo certo. Então já podem preencher. Obrigado mais uma vez. Eu queria novamente agora, né, que a gente está gravando, eu queria apresentar novamente o projeto de extensão Sim Nós por Nós, que é um projeto que a gente tenta, né, e traz as obras que não são da universidade para dentro da universidade e as obras de fora da universidade para dentro da universidade, das da universidade, para que todo mundo consiga ter essa visibilidade. Então, esse é o objetivo principal do Sim Nós por Nós, sim? Ele é da FFD, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, e a gente vem construindo esse trabalho, trazendo para perto todos os estilos, né, todas as estéticas dentro da arte, e não só da arte também, né? Então é isso. Gente, o que a gente pensou? Primeiro momento de dar o tempo para que todo mundo possa conhecer um pouco mais do trabalho, tanto da professora Aline quanto da Ludmilla, né? E aí agora gostaria de passar a palavra para elas, para que elas pudessem se apresentar para a gente inicialmente, né? E depois, já dentro desse momento, já poder falar sobre o processo de criação. E aí a gente já vai iniciando o bate-papo. Eu tenho algumas perguntas aqui eu vou lançar para elas, aí elas já vão respondendo, vocês também vão enviando aqui. Então, o objetivo, igual a professora falou no início, é para não ser assim, né, tá fechado, assim, elas falam, e depois a gente pensa se vai falar. Não, elas falando com a gente conversar mesmo, sabe? Então, ser um bate-papo aqui tranquilo e leve, então podem vir, podem falar, podem enviar. Quem puder ligar a câmera, liga também, fica à vontade, viu, gente? Mas é para que a gente faça com que seja um momento de crescimento para todos nós. Então é isso, passa a palavra para Ludmilla, e é isso. Nayara tá aí. Assim, obrigada, Jéssica. Boa noite a todos, todas e todes. Peço licença para chegar. Quero saudar todos aqueles que vieram antes e proporcionaram, lutaram e resistiram para que a gente estivesse aqui hoje e pudesse ocupar esse espaço. Quero saudar Jéssica e agradecer mais uma vez o convite. Professora Ana Alonso também, muito obrigada, um prazer conhecê-la. A Aline, que eu ainda não conhecia, mas eu estou, assim, emocionadíssima de poder dividir o palco com uma artista tão incrível e plural como você. Obrigada. Quero fazer uma saudação especial à Flávia Carolina e à Nayara Ferreira, que estão aqui também, que participam aí da obra que vocês assistiram agora há pouco. Bom, vou falar um pouco de mim e, em seguida, falar um pouco sobre o projeto, porque eu acho que as coisas meio que se complementam. A Jéssica me apresentou no início, né? E já falou um pouco, assim, das ações que eu faço, mas eu sempre gosto de marcar dois pontos que eu acho importantes, assim, na minha trajetória e existência. Eu sou moradora do Jardim Tiradentes, aqui na periferia de Aparecida de Goiânia, desde que eu me entendo por gente, nasci, cresci e estou aqui. É a partir daqui que eu vou e realizo todas as coisas que eu realizo, né, para fora daqui e trazendo coisas de fora para cá também. Eu sou um artista do teatro. Eu gosto de falar isso porque todos os braços que se abrem para o meu trabalho, desde que eu encontrei o teatro, né, é a partir desse lugar. Foi aqui na comunidade também do Jardim Tiradentes que eu descobri o teatro por meio de um projeto social da comunidade católica que era conduzido pelo Sérgio Ayala, um artista daqui, e a partir daí eu descobri muitas possibilidades de existir e de estar no mundo. Então, eu sou muito feliz porque o teatro hoje me faz, além de uma atriz, uma contadora de histórias,
uma pesquisadora, uma escritora, uma diretora, uma apresentadora do programa do lado de cá. É daqui, do Jardim Tiradentes e do teatro que eu encontrei aqui, que eu sigo, né, a minha trajetória no mundo e fazendo todas as coisas que eu venho fazendo. Bom, o programa do lado de cá, ele tem uma realização do Centro Eldorado Carajás, de Goiânia, sob coordenação da professora Ana Lúcia, e ele é dinamizado por mim e pelo Flávio Batista, que também é professor, pesquisador, doutorando em Direitos Humanos da UFG, e além de tudo isso também é meu companheiro, né? A gente é companheiro de vida e de trabalho, a gente compartilha aí basicamente toda a equipe do projeto, somos nós dois e mais um monte de parceiros, amigos, artistas e pessoas que chegam junto para nos ajudar a fazer esse trabalho. A gente tem alguns apoios muito importantes, além do Centro Eldorado dos Carajás, eu preciso citar a comunidade quilombola, que é a comunidade quilombola aqui do Jardim Cascata, que fica ao lado do Jardim Tiradentes. Também a dona Creuza Nunes, que é da comunidade quilombola, a Use Troia, que é uma marca de roupa aqui de Aparecida de Goiânia, o Bolacha, que é um skatista daqui, os artistas e modelos que fazem parte da Use Troia, e minha família, além da Natália Caule, que é quem faz o sample de abertura, juntamente com o meu sobrinho de 5 anos, o Bernardo, que canta esse sample junto com a Natália. Eu acho importante a gente citar também os artistas que ajudam a criar, e de uma forma muito aberta, né? Tanto ajudar a criar, quanto criticar quando precisa, né? Das críticas também. Bom, esse projeto nasceu o ano passado, mais ou menos em outubro, o Flávio trabalha nele desde então. Eu cheguei no projeto em janeiro, quando o antigo apresentador do projeto se afastou, e aí eu assumi também a direção do trabalho. Antes era um projeto apenas de entrevista de artistas que era feito numa plataforma como Zoom ou como Meet, gravado e colocado na internet. Teve 2 ou 3 programas assim. E aí eu cheguei, quando a professora Ana Lúcia e o Flávio me convidaram para compor a equipe, eu sou uma artista que sempre que eu chego, assim, eu quero colocar a minha cara, dar o meu jeitinho, botar minha mão. Então eu trouxe algumas ideias, né, que iam para além dessa proposta de apenas abrir uma sala de bate-papo e conversar, mas pensando também em colocar performances de artistas, como foi a da Nayara que a gente viu, trazer essa artista convidada ou esse artista convidado para também mostrar um pouco do seu trabalho, colocar trechos de vídeos ou de apresentações, como a gente viu no caso da Flávia. Em alguns episódios a gente também fala da agenda cultural da cidade, e a gente tem um quadro que é muito querido para nós, mas que nós não estamos podendo fazer sempre, que é o de Rolê na City, porque não estamos podendo sair, né, para ocupar os espaços de rua. Então, quando é possível, a gente faz e mostra algum ponto da periferia de Goiânia ou Aparecida de Goiânia, mas em alguns casos a gente também não faz. Além disso, tem aquele quadro do Flávio, né, que é o Pega Visão, onde a gente pensa sempre a partir da nossa perspectiva, né? Temos a impressão que quando a gente fala o termo periferia, a gente precisa problematizar esse termo muito, porque sempre que se fala essa palavra, as primeiras imagens que vêm à cabeça, me corrijam se eu estiver errada, mas é isso que eu sempre escuto, desigualdade, droga, morte. A gente vira sempre estatística, e parece que aqui na periferia é só isso que a gente faz. Não é que nós queiramos romantizar a periferia, de maneira nenhuma. Acredito que a gente precisa, sim, marcar essas desigualdades e todas essas dificuldades que a gente vive, mas nós também precisamos mostrar a periferia a partir da nossa perspectiva, e não apenas do colonizador, e não apenas do branco, né? A periferia é um lugar plural, é um lugar de várias cores, de criações, de produções incríveis, é um lugar onde a gente troca olho no olho, onde às vezes o meu vizinho está com um problema de saúde, e a gente se junta para fazer uma vaquinha para pagar a cirurgia, já aconteceu, né? Então, eu sempre me pergunto qual é a periferia que eu quero que as pessoas vejam quando eu saio daqui do Jardim Tiradentes, ou quando eu produzo as minhas coisas. Eu quero também
que a gente entenda que é um lugar muito desigual e que a gente precisa transformar essa realidade. Mas eu também quero dizer que aqui se produz arte, intelectualidade, que o conhecimento que se produz e que parece que é o conhecimento bacana é só o da academia? Não, né? Nós estamos produzindo e trocando conhecimento o tempo todo. Para além disso, eu também gosto de pensar na diversidade de corpos, de cores, de cabelos, de palavras, de falas, de sotaques, né? Então, isso é algo que a gente acredita que é importante mostrar no programa também. A gente vai liberar agora na quinta-feira o nosso 16º programa, né? A gente coloca um vídeo a cada 15 dias no canal de YouTube, e a gente já teve das mais diversas linguagens de artistas de Aparecida de Goiânia, e artistas que são de fora, mas que residem em Goiás há muito tempo, como é o caso da Flávia Carolina. A gente já teve artistas da música, do rap, da cultura popular, a gente já teve artistas visuais, enfim, da dança, né? N linguagens, e eu acho que isso mostra o quanto nós somos plurais, não é? Eu acredito que a missão, assim, do programa do lado de cá, ou pelo menos aquilo que a gente tem entendido como nossa missão até o momento, é mostrar que nós temos arte, cultura e histórias que vão para além somente das cicatrizes. E aí eu quero resgatar o mestre Emicida, né, que diz que permita que eu fale não apenas as minhas cicatrizes, não é? Eu acho que somos artistas, pessoas, mulheres, homens, que temos muito mais histórias e coisas a contribuir e estamos, né, construindo esse país a ferro e fogo desde que, enfim, estamos aqui, né? Desde que os povos originários estão aqui, desde que foram escravizados, desde que os negros africanos foram trazidos para cá, desde que nós fomos empurrados para as periferias, a gente segue construindo, né? Então, eu penso que é esse um pouco o nosso desejo, assim, mostrar que esse país sem a gente, sem a nossa produção, não é nada. E mostrar que esse não é o país do Bolsonaro, né, do genocida, não é só isso. Esse é o país da Lélia Gonzalez, esse é o país do Abdias Nascimento, do Augusto Boal, né, esse é o país da Ruth de Souza, da Nayara, da Flávia, da Jéssica, da Ludmila, da Aline. Esse é o país da minha mãe, mulher preta, da minha tia, mulher preta, que me forma. Eu acho que essa é um pouco a nossa intenção e o nosso desejo. E quando eu vejo lá na descrição do Cine Nós por Nós as palavras território, coletividade, diversidade e amores, penso que tem um pouco dessa sinergia no trabalho que a gente tenta, pelo menos, né, realizar. Eu fiz uma cola aqui com o nome de todos os artistas que já passaram pelos 15 programas, mas eu não vou falar porque é muita gente, né? Eu acho que a gente pode ir falando ao longo para eu também não tomar muito tempo do espaço. Bom, estou aberta às trocas e querendo muito ouvir também vocês e o que vocês sentiram e acharam aí do trabalho. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e vamos em frente. Ludmila, muito obrigada. Eu já vou passar para a Aline, para ela poder falar, e aí depois a gente já começa a lançar as perguntas e conversar todo mundo, tá? É isso. Professora Aline, à vontade. Tava dormindo, tambor me chamou. Tava dormindo, tambor me chamou. Disse: levanta, povo, cativeiro acabou. Disse: levanta, povo, cativeiro acabou. Nos territórios de afetos e amores, de constituição da Duga, da linha de força, né, que vocês viram, tem cheiro de Minas Gerais, tem cheiro de café, de pãozinho de queijo, de torresmo, de sabor de abraço apertado, né, de tempo para fumar um cigarrinho de palha, tomar mais café, contar mais um caos, né? E tem a força, a potência das resistências
sutis e das resistências armadas. Bom, meu nome é Aline Cerzedelo Vilaça, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Costumo dizer, infelizmente, né, ou nem tudo é como a gente gostaria com relação a esse nascedouro nessa terra, mas porque muitas vezes eu me centro demais no quão fascista, no quão racista, no quão colonial ainda é a formação desse solo aqui. Mas, assim como disse Ludmila, essa não é só a terra de quem oprime, né? E aí, quando eu lembro disso, eu digo que é a terra de Dom Salvador, um dos maiores pianistas de jazz do Brasil. E é terra também do meu avô, Alcide Cerzedelo, da minha mãe. Bom, este era um solo, linha de força, por isso que no final está lá desde 2009, desculpa. Era um solo que foi produzido para a disciplina Danças Brasileiras, na Universidade Federal de Viçosa, e junto do grupo de pesquisa, ensino, extensão e criação em dança Gengibre, que tinha uma parceria muito intensa com os congados, ali da região de Viçosa, e com um quilombo urbano, e com um grupo desse quilombo chamado Grupo Gangazumba. E aí a mestra congadeira Dona Quininha, de Ponte Nova, nos contou, num dado momento de entrevista, a história da tia-avó dela que teve um F queimado nas costas e que foi escravizada. E aí aquilo me arrebatou, assim, arrebatou todos nós, né, do grupo. E aí eu decidi, desculpa, que para a composição dessa personagem, essa narrativa era muito importante, né? Era fundante, assim. E aí, para compor, além desse dado partilhado pela querida mestra Dona Quininha, eu associei com uma produção de árvore genealógica e um memorial ancestral que estava sendo feito para a disciplina e para o grupo de extensão. E aí, conhecendo mais da história da minha família, da minha bisavó, das minhas tias, fui construindo, então, a Duga, e o nome em homenagem à minha bisavó, Luísa, que tinha o apelido de Duga, e aí todos nós somos Duga, né? Então, tinha o meu avô, que era o mais próximo, pai do meu pai, que é o Zé Duga, mas todo mundo é Duga, né? Por sermos de Duga. E aí mostra também uma matrilineidade dessa família, né? E também apoiada nos estudos de corpo e ancestralidade da professora doutora e livre docente Naicília Falcão dos Santos. Eu queria introduzir com isso, só para não deixar de dizer, né, desse território mineiro que constrói, que sedimenta, que dá corpo a essa personagem. Essa produção que vocês viram foi algo super 7/8, feito na força do se vira da Lei Aldir Blanc, né, do se vira do começo da pandemia. Então, a gente queria mandar um trabalho para um festival, eu já tinha esse solo, que tinha outros elementos, né, tinha outras músicas, tinha uma música para a Ança da Maria Bethânia, tinha várias vezes eu dancei com grupos de capoeira me acompanhando, então com atabaques, com um berimbau, ou às vezes só com atabaque, ou às vezes só com alfaia, né? Já foi feito nesses quantos anos aí? 12 anos, já foi feito em palco, já foi feito em praça, então a movimentação também já mudou muito em momentos de outro palco, né, outro chão,
de ter mais dança, ou se o instrumental com mais atabaques, com mais tambores, então me propor outras movimentações, né? Mas a dramaturgia é essa que vocês viram. E aí, então, foi gravado de repente no quintal da minha casa, aqui de Rio Claro, nós conseguimos emprestar a câmera do Quino Olho, que é um super coletivo de cinema aqui de Rio Claro, e ganhador de altos prêmios, que gentilmente emprestou a câmera. A Dora, que é, na verdade, sonoplasta, filmou, de repente, sem saber o que estava vindo filmar. O Jonas Moncaio, que é o violoncelista, eu só disse para ele, olha, vai acontecer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E aí vamos ver, né? E aí ele foi, então, sentindo a narrativa, sentindo a movimentação e construindo aquela música. O Luiz Henrique, meu companheiro, foi produção, cenário, iluminação, daquele jeito. E o Léo Keppel, meu primo amigo, né, ajudou também na iluminação. E o cansaço de um corpo que dança pouco hoje em dia fez com que fosse a filmagem de um improviso. E tinha até a intenção de talvez explorar a madrugada gravando mais, mas assim, só deu para gravar aquela única vez, né? E aí eu já aproveito para problematizar isso, né? O quanto que muitas vezes a nossa profissão é precarizada, né? E as nossas formas de fazer acabam precisando ser muito dentro desse lugar do precário, né? Não precisa ser, né? Mas muitas vezes acaba sendo. Bom, eu vou deixar agora para as perguntas, porque já falei muito, assim, nesses 10 anos sobre linhas de força, e inclusive o último trabalho desse segundo mestrado que eu fiz tem um desdobramento desse solo para reflexões sobre ancestralidade, sobre afrocentricidade, sobre matizes afrodiaspóricas, e aí por aí vai. Então, para não exceder, vou finalizar aqui, agradecer imensamente o convite, parabenizar a produção da Jéssica Gomes, da professora Ana, o quão incansável tem sido a Ana Alonso no curso, é muito bonito e admirável. E agradecer também por estar partilhando esse momento com Ludmila. Muito obrigada, fiquei muito feliz de conhecer seu trabalho. Fantástico. Muito obrigada, de verdade, gente. Assim, é uma honra para mim também escutar vocês duas, gigantes, assim. Muito obrigada mesmo. Tem uma pergunta que eu vou lançar para as duas. E aí, pode começar a Ludmila, tá? É uma pergunta, assim, no sentido de vocês levam em conta, mais para criar, né? Problemas do cotidiano, ou vocês trazem mais temas de vida mesmo, assim, como inspiração? O que motiva mais na hora de vocês pensarem o que vocês querem mostrar para o mundo? Vou deixar ela escrita aqui também. Eu acho que essa sua pergunta é muito capciosa, né? Porque problemas do cotidiano ou os temas da vida? A gente que é de periferia, se tem uma coisa que a gente passa é problema, né? Do cotidiano, assim. Desde sempre, a gente já nasce pensando, e aí, como é que nós vamos... Então, parece que as coisas estão meio juntas, Jéssica, sabe? Tem muitas questões do cotidiano que são doloridas para a gente, que a gente quer falar e que a gente quer citar, né? Mas são temas da nossa vida. Mas eu também
acho que nas nossas criações, assim, né, nas criações que temos feito, a gente tenta também falar dos temas da vida que são caros para a gente, que não é só dor, né, como eu falava agora há pouco, que não é só cicatriz, sabe? Um dos episódios, por exemplo, a gente falava com a dona Creuza, ela é uma mulher negra da cultura popular, né, da comunidade quilombola aqui, do quilombo urbano, e ela falava da questão da fé, de você tirar o que você tem para dar para o outro, sabe? De como ela cuida da comunidade, das filhas, de como ela nos ensina várias coisas quando a gente senta para conversar com ela. Então, é dos problemas do cotidiano, mas tem tanto ensinamento também, tanta coisa que tá nas entrelinhas, que a gente vai aprendendo. A gente também quer falar de amor, sabe? A gente também quer falar. Poxa, eu vejo a Flávia falando, né? E quando ela diz, né, a arte me salvou de mim mesma, essa é uma frase recorrente nos episódios do programa do lado de cá. Não exatamente essa frase, mas em uma hora ou outra alguém diz, a arte me salvou, a arte me deu possibilidade, a arte me deu horizonte. Então, eu acho que as coisas estão meio imbricadas, assim, sabe? Mas também podem ser olhadas a partir de outra ótica. E acho que eu me enrolei um pouco, mas acho que é isso. Já vou agradecer aqui os comentários do Guilherme no chat. Então, tem uma frase que é do povo da etnia Bambara, que o Rampatibá, ele retoma e diz, e a frase diz que as pessoas da pessoa são numerosas no interior da pessoa. Tá até se não me engano, naquele livro A História Geral da África, em um dos capítulos. As pessoas da pessoa são numerosas no interior da pessoa. Eu acho que tem muito a ver com o que me inspira para construir dança, a potência de narrativas que não são só minhas, mas que passam a ser minhas porque elas falam de lembranças, de memórias, como diria até a Conceição Evaristo, de escrevivências que estão muito vinculadas à minha ancestralidade. Né? Então, acho que não são nem cotidianas, aliás, são tão cotidianas como são da vida, e são tão da vida como são cotidianas, e são tão minhas como são de todas nós. É meio isso. Talvez o que fuja um pouco é algo muito particular. Assim, acho que eu poucas vezes tentei levar para a cena algo muito particular. E quando tentei, eu também quis conectar com outras narrativas de outras pessoas que também tinham passado por situações semelhantes, né? Nessa busca de falar junto e de falar com. Eu fiquei pensando, escutando, vendo, né, essas maravilhas, assim, das produções de vocês. Obrigada, viu, por a gente estar podendo assistir, né? Inclusive, obrigada, Flávia e Nayara, por estarem aqui também. Fiquem muito à vontade para, né, interagir aqui, assim, um presente vocês estarem. Para mim, fica essa força, né, por exemplo, né, tentando juntar aí. Não é tanto uma pergunta que eu trago, mas é uma percepção assim importante, que me parece muito importante, que é a força de reconhecer o seu lugar, né? E ao mesmo tempo cavucar nesse lugar para além do que é narrado, para poder produzir a narrativa desde uma
novas narrativas e também narrativas desde uma outra história que precisa cavucar, né? Assim, então, por exemplo, entre essa escrava e essa rainha, né? Qual é a trajetória, né? E é muito bacana porque, inclusive, quando essa figura, né, que é o músico, mas ele é outras coisas também, né? E também essa ideia de que somos muitos em um, né? Assim, é muito cara, que vocês se veem em dois momentos da obra, né? E vocês se veem transfigurados, né? Existe uma transfiguração, assim, de como isso pode, de alguma maneira, migrar de um corpo para o outro, né? Tanto essa situação de, claro que com limites, né, históricos e de identidades muito postas, obviamente, né? Mas essas mudanças acontecem, né? Esses ciclos acontecem a partir de também um processo que é de produção de memória, né? E mesmo de invenção de narrativa, né? Eu gosto muito de usar a Aline sabe, né, a Castiel Vitorino brasileiro como uma referência, porque ela inventa o que ela é, né? Como mulher trans e também pelas próprias pesquisas que ela vem desenvolvendo, que envolve a ideia, obviamente que baseada, né, em todo um processo de reconhecimento de saberes, né, da macumbaria, mas é reconhecer a vitalidade, né, e toda uma memória e uma vitalidade que está para além do que é humano, né? Então essa invenção, ela é quase como uma permissão, né? A gente se perguntar o que é que está dado e o que é a gente pode, o que é que passa a ser possível. Que eu acho que isso também está muito vinculado com o que a arte nos propõe, né? Assim, o que se torna possível. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito do que Flávia traz quando ela fala da rede, né, de pessoas. E mesmo quando vocês se apresentam, é muito legal ver esse movimento, né, dessas mulheres falando sobre essa rede, né? Eu nunca me apresento só, né? A Aline, ela vem com esse canto, com essa, né, com toda essa força, sempre nomeando, sempre. Eu venho com essa gata, eu estou aqui vinculada com a Mimi, mas enfim, né? Esse processo que nos ajuda a nos posicionar e a nos rever, né? Obviamente guardando as diferenças, mas quanto que a gente pode aprender mutuamente a partir disso, né? Entre essa relação, né? Para usar, né? Júlio César Tavares, essa ideia de corpo arquivo e corpo arma, né? Essa fusão, né? De presença, um corpo que precisa, né? Construir sua memória, inventar, inclusive, memórias também a partir de um arcabouço de conhecimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, produz luta, né? A partir da capoeira, da dança, da sua presença, da sua afirmação, né? Então, só trazer esses pensares, assim, eu me sinto habitada com vocês, né? Meu coração feliz de estar aqui com vocês, né? E abrindo aí para a gente seguir a conversa. Eu também queria agradecer, porque a gente, enquanto artista, a gente percebe essa necessidade de falar, igual a Ludmilla falou, né? Não é que a gente, o pensar dos nossos problemas cotidianos e da nossa vida em si se torna a mesma coisa, né? Uma simbiose. Então, assim, eu vi isso muito no trabalho de vocês, porque a Ludmilla sempre traz os seus, né, para a visibilidade, sempre trazendo as pessoas que trabalham com ela, e a professora Alene trouxe a ancestralidade, né, enquanto mulher negra. Então, eu acho que quando a gente toma parte do nosso lugar de fala, do nosso lugar onde a gente vem, se torna mais forte, né? E aí eu trouxe uma pergunta que talvez ela se torne um pouco mais, vamos dizer assim, pesada, né? Mas é porque eu acho que é o que a gente passa. Vou escrever ela aqui, mas eu também vou falar. Aí depois eu já passo para levantar uma mão que eu também vou passar. A pergunta é a seguinte: vocês, enquanto mulheres
encontram quais dificuldades no momento do reconhecimento de seus trabalhos dentro da universidade, sociedade, mercado, periferia. Aí, se a Nayara e a Flávia quiser participar também, a gente pode falar. Vou eu, vai você, Aline? Sim, muitas dificuldades, né? Eu acredito, assim, a gente sabe que a arte, ela é a arte como, né, todos os campos, assim, eu acredito, não só o teatro, né, todos os campos da arte e todos os lugares, assim, no Brasil, ainda é muito masculino, né, muito branco também, sabe? Então tem essas dificuldades, claro. Por exemplo, a gente pode observar aí, eu fiz faculdade e fiz mestrado. Eu não me lembro de ter lido na faculdade, nem no mestrado, nenhuma dramaturgia escrita por mulheres, estudado, né? Estudado em disciplinas. As dramaturgias, sejam de fora, sejam brasileiras, são dramaturgias escritas por homens, né? E em sua maioria homens brancos. A gente faz toda uma faculdade sem ouvir falar, né, dessas teorias do teatro, ou das dramaturgias escritas por mulheres negras, então nem se fala, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu vejo que é uma questão também ser identificada como uma mulher da periferia a partir de dois pontos, assim. Às vezes porque você é desqualificado, porque parece que tudo que vem da mulher da periferia não é bom, né, não é de qualidade, ou num segundo momento porque as pessoas querem te ensinar o que você deve fazer, com quem você deve andar, ou quem você tem que ler, sabe? Eu já escutei ser convidada para eventos e um homem branco dizer, olha, você tem a obrigação de conhecer a fulana, você, uma artista da periferia, né, você é uma mulher da periferia, não conhece fulano, como se tivesse que vir deles, né? Então, eu vejo muito isso. Eu, por exemplo, já fui abordada por ser uma mulher pequena, né? E bem magrinha, e com essa cara que eu tenho aqui, né? Que é uma cara mestiça, é uma cara nordestina, é uma cara também preta. Já fui abordada com coisas do tipo: nossa, você é ótima para fazer uma personagem que lava pratos, você cabe muito bem nessa personagem doméstica, você me lembra Maria Cazé, deveria colocar uma peruca colorida e gritar na feira. São abordagens que eu tenho certeza que acontecem comigo, porque sou mulher, porque tem uma cara que é a cara, né, preta, periférica, indígena, mestiça. Então, eu acho que em muitas camadas eu encontro problemas assim. Acho que eu falei algumas, mas eu poderia falar outras também, assim, sabe? É sempre chocante, né? Mesmo vivendo por muitas situações, ouvi-la, Lud, já me desconcertou aqui. Ai, eu como que a gente segue essa conversa, né? Porque ainda hoje, de novo, século XXI, né? Bom, uma das minhas tentativas, assim, de construir uma estratégia para me esquivar das barreiras já muito bem sedimentadas no mercado das artes foi seguir com muita pressa a carreira acadêmica, né? O que não é mais simples, né? Não é nem mais simples, nem mais fácil, nem é só uma outra luta, né? Porque aí a gente encontra outras barreiras, né? As barreiras de ter que dar conta de todo o currículo e o arcabouço teórico ocidental para cumprir as exigências, para passar nos concursos,
para conseguir entrar em cursos específicos, né, de mestrado, de especializações, de doutorado. E aí, como o nosso compromisso ativista, o nosso compromisso com a nossa comunidade é gigante, então a gente também fica dando conta de todo um conteúdo afro-orientado, negro, para tentar transformar a academia por dentro, ou pelo menos para criar os nossos espaços de reflexão a partir de outras epistemologias, né? E aí, fazendo as duas coisas, então, dando conta de todo esse ocidentalismo e tentando conhecer a nossa produção, a gente ainda tem que ir mediando as situações de racismo dentro da universidade, que surgem dos mais diversos lados, né? Situações de racismo de alunos, situações de racismo de funcionários, de técnicos, de outros professores, de chefes, né? Então, são barreiras desse campo, né? Dentro, então, do mercado das artes, eu vejo que, além da dificuldade, essa interseccional, assim, né, mulher, periférica, negra, e aí, nesse caso, seria a periferia da arte, do mercado artístico, da indústria cultural, ela é muito grande também, né, porque só é centro São Paulo e Rio, e o centro do centro desses lugares, né? Então, é muito restrito. Então, eu e todas nós, né, a gente vai tendo que criar possibilidades de criar arte, de circular, de ser reconhecido, de produzir. Então, são muitas as demandas, né? E aí a minha estratégia foi para também poder fazer processos criativos mais experimentais, com um tempo mais alargado de produção, né? Também continuei perseguindo essa possibilidade de criação dentro da universidade, né? Nesse desejo muito intenso de, dentro da universidade, conseguir fazer ensino, pesquisa, extensão e criação, né? Mas o dia a dia engole a gente, né? O cotidiano, as burocracias, o cigarro da vida, as reuniões. Então, quando o mundo voltar a ser o mundo presencial, não sei se eu vou conseguir continuar com esse projeto tão pluri, né? De fazer tudo. Mas eu gostaria que, mesmo dentro da universidade, o nosso nível de produção artística, nível, assim, infraestrutura, as possibilidades de produção, financiamento, estrutura para circulação, para manutenção de grupos, que dentro da universidade a gente conseguisse fazer arte mesmo, com continuidade, com tempo, né, com apuração mesmo dos trabalhos artísticos, né. Eu vou falar. Boa noite a todas. Eu vou falar porque agora mesmo eu tenho uma reunião às 9 horas e eu queria muito deixar a minha palavra. Eu estou muito feliz de estar nesse encontro, muito feliz de conhecer esse trabalho do Cine Nós por Nós e conhecer cada um de vocês. Eu tenho a impressão que eu já vi a Jéssica em algum lugar, eu conheço ela de algum encontro e, assim, eu escrevi várias coisas durante tanto
durante os vídeos, né, quanto à fala de vocês. E, assim, é muito feliz mesmo estar aqui com vocês, porque eu voltava do trabalho e ouvi um podcast falando dos ataques, né, por exemplo, que o movimento negro vem sofrendo, a Fundação dos Palmares vem sofrendo, né, e é um dos nossos, e a gente, assim, ataca uma fundação que é tão importante, é tão grande, e ataca todos nós, né, que vem fazendo esse trabalho diário de resistência, e ter esse encontro tão potente, poder compartilhar com vocês é muito importante. Assim, é um símbolo de resistência e força. E aí, falando do trabalho Linha de Força, da Aline, e também trazendo a fala de vocês, dessa sensação, assim, de também ocupar esses lugares, né? Eu tenho muita ideia de que a gente precisa ocupar os lugares, já que a gente não consegue corromper o sistema, o capitalismo, por exemplo, a gente precisa estar ocupando esses lugares. E uma fala que tem muito forte no trabalho dela é que ela fala: dizem por aí que eu fui escrava. Dizem por aí. E a sensação da liberdade que o trabalho dá no final, que o trabalho traz, é muito forte, porque é esse reconhecimento, esse pertencimento, essa tomada de posse, né, do que nós somos para o mundo. E aí depois, né, muito lindo o seu trabalho, muito lindo, muito obrigada por compartilhar. E aí depois também vendo você falar da produção, você respondeu uma pergunta que eu tinha anotado, linha de força desde 2009, aí você respondeu, era uma das perguntas. E também você falando da produção, que foi pela Aldir Blanc, que foi corrido, faz muito sentido também com o trabalho, né? A gente vem resistindo do jeito que dá, na medida do possível, né? E ocupando esses espaços. Sobre o trabalho que eu participei do programa do lado de cá, eu sou admiradora do trabalho da Lud, minha amiga, e quero acompanhar sempre. É um projeto transformador. Já tive várias experiências só nesses últimos meses com os trabalhos que ela vem fazendo. E, assim, fazendo um paralelo, né? Eu não conhecia a história da Aline, e nem de todas, mas fazendo um link entre a história da Lud, a história da Flávia Carolina, a minha história, que eu sou daqui de Aparecida. Desde os 16 anos eu participo de um projeto social, que é o Pontão de Cultura Cidade Livre, e realmente, assim, eu fui transformada pela arte. Além de ser salva pela arte, eu fui direcionada. Hoje eu sou advogada, graças a esse projeto, que me acolheu, e eu tenho mais de 10 anos nesse projeto. E vendo, assim, como a arte é muito forte, né? A educação e a arte é muito forte para a gente, para ajudar crianças. Um trabalho que a Lud apresentou no final de semana, eu apresentei para os meus priminhos, e eles, eu quero fazer, e assim, dar um outro olhar, né, para as coisas. Então, isso é muito importante, que a gente continue fazendo, que a gente continue encontrando, reunindo essas mulheres, né, principalmente mulheres. Eu me sinto muito grata de estar participando com vocês. E eu acho que é isso. Não sei se eu me enrolei na fala, mas quero muito agradecer, muito mesmo, viu? Muito obrigada, Ludmila, muito obrigada, Aline, muito obrigada a todas que estão executando esse Cine Nós por Nós, tá bom? Quero participar mais vezes, com certeza. Muito obrigada, Nayara. Esse Dizem por aí, ele é muito notório mesmo, né? Porque essa intenção de colocar a responsabilidade no outro. E aí dizem por aí que eu fui escrava, mas hoje dizem por aí várias coisas, né? Ainda dizem por aí várias coisas de nós mulheres, de nós negras. Então, sigo desejando responsabilizar outros e buscando a liberdade, né? Obrigada, Nay. Uma alegria que você tenha conseguido chegar a tempo para participar. Eu já disse isso para você outras vezes, né? Que você é uma artista que me inspira. Vê-la em cena também é uma aula. Eu acredito que a gente se espelhar nas nossas, naquelas que estão
próximas daquelas que têm uma trajetória parecida, é muito importante. Eu acho que é recíproco. Quando você fala de admirar o meu trabalho, é recíproco. Eu também admiro e aprendo muito com você e aprendendo com todas, né, aqui hoje. Assim. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a vocês, gente. Nayara, muito obrigado também por estar participando aqui com a gente. Eu também tenho a impressão que eu já tive em algum lugar, de verdade, então, assim, muito obrigado. Queria falar algumas coisas que vocês também falaram, que eu concordo, que eu vivo. Primeiro, a professora Alene falou, né, sobre essa necessidade de a gente sempre tem que buscar o lugar ao sol, né? De estar estudando e já tem que correr em outras oportunidades, porque senão a gente não consegue se inserir, né? Ou é retirada mesmo na força. Então, ou a gente busca correr atrás rápido, ou realmente ocupar o espaço, ou realmente a gente não tem possibilidades, né? E isso é muito triste, porque, para igual a professora falou, ainda em 2021 é um sistema de extermínio, né? Para nós mulheres, assim. Ou você corre, ou você não existe. Infelizmente. E assim, a gente pensa, estava pensando isso esses dias, porque eu tenho um coletivo Papo Delas, onde a gente trabalha com mulheres das danças urbanas, né? E aí, quando a gente fala sobre as danças urbanas, o buraco também é lá embaixo, porque é uma dança que não é respeitada enquanto da mesma forma que balé, da mesma forma que o jazz, né? É uma dança que ainda fica aquém da situação. Então, eu vejo assim que o ocupar é uma palavra que não é nem mais um direito nosso, tem que ser um dever, porque senão ninguém vai ver seu trabalho, ninguém vai te dar oportunidade e você não vai fazer, né? E assim, eu vejo que a Ludmilla tenta muito e faz muito isso, sabe? Também de colocar, quando ela traz o programa lá de cá, que eu também já estive, já participei, traz mulheres, traz essas temáticas sociais, faz com que a gente faça parte. Eu acredito muito nisso, quando a gente vê esses editais, né? Assim como a Lei Aldir Blanc, é uma tentativa de nos ajudar, mas até que ponto, né? E como que é essa ajuda? Porque, igual eu escutei no dia que eu fui fazer o trabalho Elas, acho que vocês conhecem o Calef, né, que é o diretor do Teatro Goiânia, ele falou assim, mas essas leis não pagam nem metade de uma produção mesmo, total, porque não consegue pagar uma filmagem direito, não consegue pagar uma trilha sonora, não consegue pagar o espaço para ensaiar, não consegue pagar a produção toda. E eu não sei se vocês viram, né, a problemática da gente escrever um edital que tem que caber todo o portfólio de todo mundo, tem que ser 20 megas. Eu não sei aonde esse povo arrumou que tem que caber 20 megas, sendo que, por exemplo, um currículo, dependendo, é isso, os 20 megas, né? Então, eles nos destroem ao mesmo tempo, destrói no sentido de, tipo assim, você tem que diminuir quem você é para participar de um edital que surge uma vez ou outra. E isso, para mim, eu realmente vejo que a nossa classe artística, ela sempre e ainda continua. É uma foto, Matheus, é uma foto. Ainda mais que a 4K acabou. Então, eu vejo muito isso, sabe, gente? Eu acho que esses espaços eles têm que acontecer mais, da gente falar sobre o que a gente faz, sabe? E aí, pagando para trabalhar, eu também sinto isso. Porque a gente tem altas ideias, aí você fala assim, eu vou colocar para fora. Mas é quando você vai colocar para fora, você vê a dificuldade que é de fazer aquilo ali, porque você não tem apoio. Quando tem apoio, é um apoio mínimo, né? Mas diante disso, eu queria fazer uma pergunta. Como que vocês estão hoje? Assim, eu falo, é, entrando, né, setembro, agosto, final de agosto, setembro. Como que vocês estão no sentido assim, enquanto artistas, né? Suas produções, elas, vocês ainda estão recebendo incentivos governamentais ou vocês ainda estão produzindo por meios próprios, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de recebimento? Desde que eu saí da escola básica, né? Eu sou professora, eu dei aula há muitos anos,
na escola regular, mas em 2018, que foi quando eu estava terminando o mestrado, eu tomei a decisão de sair da escola, porque eu estava me desdobrando muito entre montar espetáculos, estar na escola, fazer mestrado, era muita coisa, então eu falei, eu vou sair da escola e vou ver o que eu faço. Desde então, assim, eu tenho buscado maneiras de me manter no mercado, de produzir a minha arte, de existir na cidade, que eu acho que é uma coisa que eu venho buscando, especialmente nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, existir na cidade, colocar a minha cara e dizer, o meu trabalho é esse, eu não vou caber dentro dessas caixas que o edital coloca para mim, que o cara do casting coloca para mim, e tentado dinamizar o meu trabalho. Às vezes consigo uma lei ou outra, como, por exemplo, agora a gente aprovou o ano passado, no finalzinho do ano, 2 projetos na Lei Aldir Blanc de Aparecida de Goiânia, mas R$ 1.500 para cada projeto. O que você faz com R$ 1.500 com uma equipe de 5, 6, 7 pessoas? R$ 1.500 não paga aluguel, energia e água, né, gente? Então, assim, são valores irrisórios, não faz nada, exatamente, Jéssica. Às vezes você passa aí num edital, né, como a Jéssica citou aí agora há pouco, um certo edital aí da cidade, para a gente ir lá fazer o nosso trabalho, mostrar, comentar, mas tem tanta burocracia por trás do edital, para você conseguir emitir nota, então a gente acaba tendo que achar outras formas de viver. Então eu tenho descoberto, assim, maneiras de vender o meu peixe. Acho que é um pouco assim que eu estou agora, tentando vender o meu peixe. Então, eu faço projetos para a escola, como eu falei no início, né, o teatro me abriu muitas possibilidades e vários braços, então eu escrevo para conseguir um dinheirinho também. Agora eu estou envolvida na escrita de uma coleção de livros de artes que está me pagando para eu conseguir fazer o meu trabalho como artista. Estou de olho em todos os editais e assim, esparramando informação sobre edital para todo mundo que eu posso, ligando e falando, tá sabendo do edital? A gente tem que ocupar esse lugar de edital. Vendendo trabalho para a empresa. Enfim, eu entendi que para não ter que voltar para a escola, que é algo que eu não quero agora, eu tenho tentado viver, né, de arte, não só sobreviver de arte, estou aprendendo a fazer várias coisas que parecem que não são da arte, mas são. Como, por exemplo, produzir, entender de marketing digital, que agora tem mais isso, né? Quem não entende de marketing digital não está na rede social, não existe, né, para as agências produtoras e tal e coisa. Então, eu estou nesse momento, assim, de descobrir como vendo meu próprio trabalho e ir vendendo, aglutinar pessoas, conseguir verbas para mim que empregue meus colegas também, e assim eu vou. Mesmo nesse projeto do lado de cá, se vocês observarem os primeiros vídeos até agora, vocês vão ver assim que a gente começou com a câmera do meu celular, que é PEBA, assim, que tem um quebrado em cima da câmera, e sem microfone. Aí, dado o momento, um professor da UFG, o professor Santander, lá do Direitos Humanos, doou um microfone para a gente, aí melhorou o áudio, mas a imagem ainda estava horrível. Aí a gente foi juntando dinheirinho daqui e dali, eu e o Flávio, agora a gente conseguiu comprar uma câmera que não é mega profissional, mas já dá uma qualidade maior para o projeto, porque o apoio financeiro que a gente recebe também não paga, se fosse para ter toda uma equipe de edição, roteiro, direção e essas coisas todas, né, não sairia por menos de, sei lá, 10, 15 mil reais, a gente recebe uma ajuda de custo mensal para fazer e acaba concentrando todo o trabalho em nós dois. Então, a gente vai achando esses modos, assim, de fazer. Eu acho que eu estou um pouco nisso agora. Bom, eu tenho investido mais a venda da minha força de trabalho, né, no trabalho acadêmico. Então, quando eu não estou dentro da universidade, como é o caso agora, que eu estou como professora substituta, então, muitas vezes era produção de material EAD para universidades particulares, ministrar cursos, né? E, e aí, essa continuidade de formação para continuar dentro da universidade, né?
Agora eu tenho, para o doutorado, eu tinha um solo, o Menino 111, que discute o genocídio da juventude negra, né? E assim como Linha de Força, era um solo feito para fazer com as pessoas, né? No chão, em espaços abertos, com relação sempre muito próxima, com o público muito próximo. E aí agora a pandemia tem exigido que a dança vire videodança, videoarte, online, remota, né? Então o formato é outro. A gente já, antes da pandemia, já tinha esse movimento muito grande do audiovisual, né? Gerando um grande conflito com a nossa produção dançante, e o tempo das produções também, né? Então, se antes para nós era muito comum ter um espetáculo de 1 hora, com o público ali pertinho, se deslocando cena por cena, em espaços diferentes, né, na roça, na cidade, embaixo de viaduto, dentro de um auditório, né, já havia um movimento de maior apreciação do público do que está ali numa tela. Aí a pandemia se extrapolou esse desejo, né? Esse desejo por pouco tempo de apreciação, cenas rápidas, né? E virtuais, né? É conteúdo audiovisual. Então, acho que o conflito que eu estou passando agora é que eu vou fazer desse meu solo que era presencial. Qual que é a linguagem que eu quero? Eu quero um registro do solo, mas um registro do solo, até como o Guilherme falou, um registro de teatro, né, que acontecia, né, canais como Arte 1, por exemplo, às vezes passa, né, um espetáculo inteiro que era no palco, projetado, né, mas como registro de um espetáculo. Mas um registro de um espetáculo, acho que nem a banca do doutorado não vai assistir. Transformar num filme, transformar num videodança, chamar uma outra pessoa para fazer a direção, já que é uma outra linguagem, né? Então, o conflito hoje é esse, assim. Eu preciso, para voltar a produzir com até o ritmo que eu gostava de produzir, de circular, e de dançar, e de me apresentar, entender qual vai ser a linguagem de agora. Compartilho desse conflito. A gente teve que se reinventar, né? Quem fazia teatro, que fazia dança, agora a gente tem que fazer audiovisual. E é isso. É como eu falei agora há pouco dessa coisa da rede social, né? Se a gente não se reinventa e não aprende a usar os mecanismos, a gente fica meio sem ter como trabalhar, sem ter o que fazer também, né? Eu fico pensando várias coisas. Eu sei que já estamos, né, terminando aí, mas também pensando não é, juro que não é romantismo, né? Mas assim, como que às vezes a gambiarra ou o pouco me dá algum tipo de aprendizado aí que faz, né, girar, não sei, às vezes produções mais econômicas por um lado, mas que onde tem uma economia mais horizontal por outro, né? Outras modos, né? Como é que a gente cria frestas aí de resistência nessa condição, né? Já que a gente está com essa condição aí, bom, desde sempre, né? As condições precárias, né? Mas aí não sei, eu queria trazer esse exemplo, né? De ver o trabalho da Aline
essa câmera que você, Aline, daí depois diz que, né, a pessoa pegou e filmou, mas pareceu muito interessante a forma como ela foi editando em tempo real, é diferente de um plano aberto, né, para falar um pouco da oficina que a gente fez, né, Jéssica? Na semana passada o projeto produziu trouxe a Sara Ferreira, que é da área da videodança, e ela trabalha bastante com essa questão do audiovisual, e no mês que vem a gente vai continuar a oficina já com uma coisa de experimentação, né? E aí eu fiquei pensando que no caso do teu trabalho, Aline, tinha muito isso de uma edição em tempo real, né? Essa câmera que foca um determinado lugar, às vezes eu dou conta de ver quase tudo, né? E outras vezes é realmente. Então tem uma sensibilidade aí, né? Bacana assim que aparece com pouco recurso, né? Mas com essa capacidade, né? Então também eu não sou uma pessoa que consigo chegar em sínteses assim, eu vou dando voltas assim no meu pensar, mas tem a ver com isso, sabe? De como que a partir da precariedade, mas também das parcerias firmeza, que é uma sensibilidade, entende, com relação ao trabalho, ou, né, assim, essa firmeza que também tem a ver com que curadoria que a gente está fazendo para a gente seguir vivo, né, assim, não sei, me interessou trazer esse papo também para esse lugar, sabe? De como é que a gente, né, também produz resistência a partir dessa precariedade, sem entrar num lugar de romantismo, porque eu acho que sim, massa quando todo mundo, né, todos os bens estão circulando mesmo, né, e a gente pode daí usar. Mas só, enfim, trazer esse exemplo que eu achei bem bacana, viu, Aline, de como que nessa obra ela, né, me traz isso, assim, de não já é um videodança ou já é uma outra coisa, né, que está no campo do cinema, do audiovisual também, né, enfim. Sim, inclusive foi uma das perguntas que ela me fez, assim, a única, acho que é uma das únicas, né, que deu tempo, e foi, eu posso te seguir, né, e aí eu falei sim, né, pensando que ela ia dançar comigo mesmo, junto com os deslocamentos, né, e eu fico muito pensando nisso que você está dizendo, porque o que vai ser próprio, então, da dança dentro da linguagem audiovisual? Porque por mais que, por exemplo, eu sou jazzista, né? Então tem muita coisa de jazz que já foi filmado, então já existem estilos de filmar jazz, desde Cantando na Chuva, que é um marco, né, no cinema, dessa câmera ali dançando com ele, até hoje em dia os artistas pop que são jazzistas, que tem também uma produção de clipes. Bom, tudo também começou lá com o Michael Jackson, né? Então, mas eu, sendo uma jazzista da dança, desse outro contexto experimental, que quer outras coisas, eu não quero fazer um clipe como o da Beyoncé, nem do Michael Jackson, nem fazer um filme como... Então, mas e aí? O que eu quero fazer que pode ser uma estética própria desse dançar jazzista, afrodiaspórico no Brasil do Brasil, né? Não sei, né? Mas vamos perseguindo, né? Eu penso muito sobre isso, sabe, professora Aline? Porque aonde que a dança e qual lugar que a dança ocupa, né, nesse momento de pandemia, assim, sabe? Onde que o gravar, ele não é só porque a gente quer, né? É porque é a única ferramenta que a gente tem. Então, porque antes você fazia porque você perpetuava aquilo, hoje é o seu único momento de que outras pessoas vejam, né?
por não poder sair, assim. Mas aí eu vejo também que como que a gente pode fazer com que a nossa dança ela tenha mais potência. Por exemplo, eu amo a câmera que dança, né? Que foi a que você pensou. Quando a gente coloca não só a câmera parada e faz a movimentação, mas traz ela para perto, porque aí parece que realmente a pessoa que está vendo de pertinho, né? Então, eu gosto desse movimento assim. E aí me faz pensar do que nos é ofertado, né, nesse momento, para que as nossas ferramentas sejam potencializadas. Por exemplo, muitos e muitas de nós aqui teve que aprender algumas ferramentas assim na tora, né, como edição, como fazer trilha sonora, sobre luz, ainda mais luz, né? Porque às vezes a gente está dentro de casa ou sai dentro de casa, como que faz para poder filmar e manter essa qualidade? E principalmente edição, né? Que aí todo mundo teve que aprender a editar muitas vezes, ou achar outras pessoas que editassem e produzir muito rápido, entregar material muito rápido, né? Então eu vejo que, igual a gente falou no seminário da dança, que a gente fez no começo do mês, como que nós artistas temos que ser muito multi, né? Porque às vezes não tem muitas pessoas especializadas próximas que a gente conhece e fala assim, não, eu vou chamar fulano porque ele vai fazer minha trilha sonora. Ou, por exemplo, falando do meu cafofo, assim, nas danças urbanas, eu conheço uma pessoa que faz trilha sonora. Primeiro porque a gente escolhe sempre as músicas já, né, específicas e prontas, muitas vezes é costume, né? E aí quando esses tempos a gente teve que fazer uma trilha sonora, aí a gente pensa, gente, e aí quem faz trilha sonora? Como que é? Vai ter que trazer um artista de outra área para fazer essa trilha sonora e às vezes ele não entende sobre as danças urbanas, aí como que vai fazer? E aí eu vejo também que abre essas portas, né, de outras pessoas pensarem de como fazer outros movimentos que às vezes não tinha ninguém. Então, por exemplo, gente que não fazia trilha sonora começou a fazer trilha sonora, gente que não tinha uma possibilidades, eu não sabia muito sobre fotografia, começou a fotografar, edição, todo mundo buscando fontes e formas e como fazer. Então, eu vejo que esse momento deu essa abertura também, né? Mas também fez a gente enxergar o quanto que é pequena a nossa comunidade, né? Que não tem tantas pessoas assim também que pode agregar. Quando queria lançar uma última pergunta, gente, eu pergunto muito, desculpa qualquer coisa já, mas é isso. Quem quiser falar, gente, sinta à vontade. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, assim, um sentido simples, mas também difícil, né? Se vocês pudessem falar para a gente, assim, falando no sentido não de explicar, mas no sentido de que fosse, nesse momento, você estivesse escrevendo, igual quando a gente está no início da criação, né? Que a gente fala, espera, eu vou escrever aqui, porque senão eu perco ali, tem que correr, tem que escrever logo, porque pelo menos eu sou assim. Vem uma coisa na minha cabeça, aí antes eu não escrevia, eu perdi tanta coisa. Mas hoje, né, eu corro, nem que for na mão, mas eu escrevo. Se vocês pudessem falar para a gente qual que era a principal mensagem do episódio 13º, né, que a Ludmilla e a gente assistiu hoje, e também da linha de força, né, do trabalho da professora, o que vocês poderiam falar no sentido assim, o que eu pensei quando eu organizei para fazer esse episódio ou quando eu organizei para me fazer essa produção de dança? Qual que era a principal mensagem que vocês queriam passar? Acho que mostrar assim a potência das mulheres do lugar de onde eu venho. Ambas são de Aparecida de Goiânia, né? Apesar de que a Flávia é de São Paulo, mas ela mora em Aparecida de Goiânia também. Eu queria juntar essas mulheres e mostrar a potência delas. Acho que é isso.
como diz a Duga, como diz cantando, né? Ouvir a liberdade ou lembrança do que é. É isso que eu queria, que eu quero. Acho que com isso a gente se despede, né, para ter uma noite de sonhos. O que você acha, Jéssica? O que vocês acham, pessoal? Queria só. Jéssica, você quer falar? Vai aí. Eu ia falar da nossa programação, né? Convidar vocês para estar junto aí com a gente ao longo da existência do Cine Nós por Nós aí esse ano, né, Jéssica? A gente já planejou algumas ideias, alguns convites babado, lindos. Quer falar? Queria agradecer de verdade, assim, porque eu acredito muito quando a gente consegue fazer momentos de chamar as pessoas para conversarem, sabe? Eu acho que dentro da arte é uma coisa que a gente precisa fazer igual, vou repetir o que eu falei no início, de trazer os artistas para poder falar, e por isso que eu finalizei com essa pergunta, sabe? Muitas vezes a gente dança, a gente canta, a gente atua, a gente escreve, a gente produz, só que muita gente não chega na gente para perguntar o que a gente queria falar, né? Uma coisa assim, tipo assim, o que você está falando? O que você sentiu aí? É, como que, não, sei lá, o que você queria falar, ou não, o que você não queria falar, entendeu? Eu acho que às vezes não é perguntado isso, e às vezes a gente tem que entregar muito na cara, né? Tipo assim, eu queria falar que era azul, então se eu não colocar um azul lá, ninguém vai entender o que era o azul. Então, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui hoje, foi uma honra para mim, e de verdade foi um momento muito incrível, porque eu acredito que nós mulheres temos que ocupar mesmo, tem que falar, tem que estar presente, tem que se juntar, tem que conhecer, tem que fazer, tem que criar. Então, assim, muito, muito obrigado, de verdade, eu estou muito feliz. Eu mais a professora Ana Alonso, a gente está criando momentos assim, dentro do Cine Nós por Nós, momentos do que a gente acredita, chamando pessoas para perto, pessoas que fazem, pessoas que acreditam também na arte, pessoas que movimentam sem dó nem piedade, que eu acho que esse é o momento, né? Não só agora é o momento, mas sempre foi o momento da gente realmente fazer, porque senão não vai acontecer mudanças. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Não, vocês não só resistem, né? Vocês realmente existem. Então, acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Foi muito, muito, muito de crescimento para mim. Estou muito feliz. O Matheus falou, foi muito interessante. Pode participar. Vou deixar aqui nosso Instagram, segue lá, porque a gente está postando direto, está falando o que está acontecendo. Setembro agora já tem outra programação, mas no final do mês. Então, vamos participar. Gente, então é isso. Queria agradecer a todo mundo. Por favor, preencham o formulário de presença. A gente vai confeccionar os certificados e está enviando para vocês. Felipe, muito obrigado por estar aqui, de verdade. Guilherme, Matheus, Mariluz, Tieme, desculpa se eu falei errado, Rávila, Larissa, todo mundo que está aqui. Então, assim, sigam a gente, mandem e-mail, pergunta, vamos estar todo mundo junto, porque é isso, a gente faz estando junto, sabe? Eu acho que a pandemia fez isso, muita gente ficar todo mundo muito longe, né? E a gente agora está fazendo o retorno desse movimento de estar todo mundo junto. Então, vamos estar juntos de verdade, vamos acompanhar. A professora acabou de colocar no site do Cinetê também, vamos acompanhar a programação. E foi ótimo ouvir todo mundo, estar aqui com vocês. E é isso, se a professora quiser falar também, pode
Sinta-se à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Ludmila, professora Aline. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Uma ótima noite a todos, todas, todes. Espero que a gente se encontre mais vezes e possa fazer trocas tão bonitas como essa. Boa noite, gente. Obrigada demais. Jéssica, arrasou demais. Obrigada, viu? Uhum.